Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Jesus declara nas suas bem-aventuranças que serão os mansos que herdarão a terra. Mas Judas e Pedro, assim como muito de nós, questionam o Mestre. Como assim? Os covardes, os incapazes, são bem-aventurados? Não podemos reagir nunca à maldade? Hoje é dia de entendermos sobre a afabilidade e a doçura com ela, Andréia Reis. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para contra os seus semelhantes. A teoria parece fácil, mas a prática nem tanto, e aqui estamos para aprender, para refletir com ela, Andréia Cândido dos Reis. Andréia, é sempre uma alegria, uma satisfação e uma honra recebê-la mais uma vez aqui no Esferas da Vida. Pri, querida, Priscila, querida, estar no seu programa é uma honra para nós, uma oportunidade de estudo, né, e de reflexão. Eu é que agradeço a você, a todos os seus telespectadores, pela oportunidade de falar com vocês sobre a afabilidade e a doçura. Muito obrigada. Andréia Cândido dos Reis é cirurgia dentista, professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a FORP-USP, palestrante no Brasil e no exterior, já conversou muito com a gente aqui no Esferas da Vida, até sobre um estudo de sua autoria, sobre como o nosso estilo de vida e as nossas atitudes corriqueiras nos influenciam, né? Influenciam na nossa saúde. E a gente começa esse tema aqui com você, Andréia, que de fato é um tema que parece assim, leve, né? Que, nossa, a gente vai falar da afabilidade e da doçura, mas a importância, né, de sermos brandos, de sermos dóceis, afáveis. E na fala parece muito mais simples do que nesse dia a dia, num mundo egóico, corrido, e a gente cada vez mais com grandes conexões com a vida e com dificuldades de relacionamento. Porque a gente está aqui para relacionar, né? Para se conectar e não somente para viver, para conviver. E o mais difícil parece que é a convivência, não é, Andréia? Priscila, é exatamente isso. Mas uma coisa que você falou, né, do impacto na nossa vida. O Sermão do Monte foi o primeiro discurso público de Jesus. Extremamente breve e a ponto de Gandhi dizer que se tudo que ele tivesse dito fosse só o Sermão do Monte, seria o suficiente para transformar o mundo se a gente seguisse as premissas lá descritas. E uma das bem-aventuranças, ele descreve no Sermão do Monte as bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças é bem-aventurados os mansos de coração. Só que de todas as bem-aventuranças, são todas conectadas, né? Porque ele fala também bem-aventurados os que têm puro o coração, né? Então, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm puro coração. E eu vejo essas bem-aventuranças de Jesus como um manual prático de saúde. Quando ele disse que nós teríamos vida, e vida em abundância, eu imagino que ele não faria uma promessa sem dar a chave. E a chave é todo esse código moral, né, de bom comportamento, de bons costumes, que na verdade parece bom comportamento para com o outro,
mas é remédio para nós. Então, no dia a dia, é muito difícil você... eu vou sorrir para o fulano, eu vou ser educado para o Beltrano, a pessoa X lá está me prejudicando no meu trabalho, eu vou fingir que eu não vi. Na verdade, não é bem essa quantidade de vou fingir que não vi, vou deixar passar, ou vou fingir de bonzinho por fora, sorrir por fora, mas meu coração vai me matar e vai estraçalhar e eu vou desejar o mal por dentro. Tudo que a gente deseja, a gente vive primeiro, né? Então, não ser doce, não ter doçura para tratar o colega, não ter uma fala afável, revela o que a gente tem no coração. Então, se a gente permite que toda essa bagunça do dia a dia, né, essa confusão social nos influencie a ponto de do nosso coração saírem coisas ruins, coisas pesadas, isso é um indicativo de que nós estamos doentes, Pri. Isso é um indicativo de doença. Porque o coração que não está puro é o coração que não está saudável. Porque todos nós viemos para sermos bons. Quando a gente desvia desse caminho, quando a gente desvia desse propósito, a gente desvia das leis morais, desvia da lei do Cristo, que sempre fala que a gente tem que seguir pela lei do amor, e a gente adoece. Então, eu lia essa questão, eu lia lá afabilidade e doçura. Quando eu lia esse texto, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, eu falava, lá vem uma lição de moral para mim. Hoje eu leio diferente. Lá vem o remédio para mim. Porque toda vez que a gente lê o Evangelho em qualquer ponto, e ele diz que fora da caridade não há salvação, a gente sempre pensa que a gente tem que trabalhar pelo outro, e a gente pensa no trabalho como uma coisa cansativa, na necessidade de doar sem a gente querer doar. Se a gente parte do princípio que é para a gente que a gente está fazendo, já fica mais leve. Então, quando você pensa, eu vou fazer um regime, eu vou melhorar para mim, então eu estou fazendo para mim, eu vou fazer um relaxamento por mim, eu vou estudar alguma coisa diferente, fazer um curso de inglês, aprender alguma coisa por mim, o peso é diferente. O dia que a gente descobrir que ser afável e ser doce, o maior beneficiado sou eu mesmo, é outro propósito. Então, a questão do olho por olho, dente por dente, do revide, né, a uma pessoa ser grosseira, quando a gente revida isso, na verdade, a gente está pagando a conta do outro. Se ele foi grosseiro primeiro, ele está lá com seus problemas. Se eu dou sequência na grosseria, eu estou pagando a conta dele, eu não tenho nada a ver com a grosseria dele. Se a pessoa não me prejudica, obviamente, a gente tem que se cuidar para não ser prejudicado. Mas cuidar como? Cuidar no grito, cuidar na briga. Então, você proteger, se cuidar, aprender coisas novas, não ficar focado no revide, né? No revidar e nos pensamentos ruins que vão nos povoando. Nossa, o fulano foi grosseiro comigo, eu vou ser grosseiro de volta. A grosseria nunca para numa fala inicial. Por exemplo, se eu brigar com você, Pri, eu brigo com você por 10 minutos e fico mais 20 anos brigando com você dentro da minha cabeça, né? E eu não consigo não falar de saúde, acabando com a minha célula, acabando com a minha saúde, acabando com o meu minuto, acabando com a minha encarnação. Então, assim, eu vejo a questão da dificuldade de ser doce nessa vida corrida. Essa dificuldade, ela aumenta porque a gente não sabe o benefício que a afabilidade, a doçura, traz para nós mesmos. Então, eu vou ser doce por mim mesmo. Tem até aquela historinha de que uma pessoa passa para outra e fala bom dia, a outra responde só se for para você.
Às vezes as pessoas não estão preparadas para receber a nossa docilidade, pensa que a gente é doido, né? Mas não importa. A semeadura, ela é importante. A ação de semear, ela é importante. Não necessariamente a semente vai germinar, porque o solo, a princípio, não depende da gente. Com o passar do tempo, depende da gente adubar, regar, insistir. Com a facilidade da postura, às vezes a gente transforma os solos, né? Andréia, a gente pode pensar como benefício próprio essa questão da afabilidade, da doçura, como você falou, pelo menos a gente começa a fazer algo, começa a conquistar esse tipo de virtude, porque é uma virtude, né? A doçura, a afabilidade, a mansuetude, a brandura. E são conquistas da alma, são virtudes que a gente tem que conquistar, galgar mesmo, ninguém nasce pronto, né? A gente vem aí por várias reencarnações conquistando virtudes e ganhando essas habilidades, né? E logo pode vir tornar a ser natural. E eu achei interessante essa ideia que você colocou. Vamos começar pensando pelo menos que faz bem pra gente. Já que a gente não é benevolente o suficiente de ser afável ou brando com as pessoas por natureza, não é algo ainda, né? Ainda da nossa natureza. Então, vamos começar de uma maneira egoísta. Acaba sendo egoisticamente, né? Eu vou pensar em mim, não, eu vou ser bom porque eu vou ter retorno. Mas já é um bom começo, não é? Mais ou menos assim? É um bom começo. Porque a maior virtude que a gente pode ter, isso a gente encontra nas obras espíritas, é ser um homem de bem. Se você é um homem de bem, para você se transformar em um homem de bem, quando o teu coração está duro, você tem que ter um manual de boas práticas. Para você ter um corpo saudável, você tem que fazer exercício. Para você ficar bom em matemática, você tem que fazer exercício. Se o teu objetivo é ser um homem de bem, você tem que fazer exercício. Não tem outra conta. E a afabilidade, a doçura, é uma consequência de ter um coração puro. Mas se você ainda não tem, você pode começar a treinar. Tem até aquela fala, né? Gentileza gera gentileza. A gente já comentou sobre isso, né, Priscila? Que a pandemia fez mal para mim, porque eu gosto de abraçar as pessoas. E eu acho que eu contei aqui também uma outra vez, quando meu filho era pequenininho, eu precisava ensinar ele a afabilidade e doçura. Então, desde pequenininho, eu falava, João, vai lá na moça do supermercado, lá no caixa do supermercado, fala que ela está muito bonita hoje, agradece, diz para ela que se não fosse o trabalho dela, né, a gente vai lá no varejão, olha, obrigada por arrumar as mangas aqui também, olha, só me desculpa desarrumar aqui teu serviço, obrigada por arrumar, gente. E eu queria fazer isso quando era pequenininho, porque depois que ele entrasse e visse que de repente isso não era comum, ele poderia falar assim, minha mãe é doida, né? Então hoje eu acho que ele fala isso, eu acho que ele fala, minha mãe é doida, mas ele não consegue ir no varejão comigo e não agradecer o rapaz lá que arrumou banana. E são homens que às vezes são invisíveis, né? Então o porteiro, tanta gente passa pela portaria da escola que tão preocupado com a prova, e o secretário fica invisível, a professora fica invisível, a pessoa da portaria fica invisível. Então, e na verdade são espíritos iguaizinhos a nós, que quando recebem um abraço que ele não está esperando, é uma coisa assim maravilhosa. Eu já contei a história de um policial que quando ele me parou, me lembra da afabilidade da doçura. Não sei se eu contei aqui do policial. Não lembro, pode contar. Você não lembra? Não lembro. Eu fui fazer o evangelho na casa de uma amiga minha, com o carro do meu marido, e saí de lá 10 horas da noite. E a hora que eu estava voltando para casa, tinha um policial fazendo a parada lá e eu já entrei em desespero. Eu não sei por que a gente tem medo da polícia, deve ser de outra vida minha. Mas eu entrei em desespero, eu falei assim, gente, cadê o meu documento? Será que esse carro não é meu? Ele vai me parar, eu não vou achar. E eu fiquei nervosa, era noite, era na pandemia que a gente tinha horário para voltar para casa, sabe?
E eu entrei em desespero, eu comecei a mexer assim na carteira, e aí veio aquele policial com aquela cara cansada e falou assim para mim: é esse branquinho aí, moça. Ele olhou dentro da minha carteira e falou assim: é esse branquinho aí, moça. Dei o documento para ele, entreguei, e dava para perceber que ele estava muito cansado. E a hora que eu saí do evangelho na casa da minha amiga, ela me deu uma rosa, que era de uma roseira da mãe dela. E ela se chama André, essa minha amiga. Eu disse: não, André, eu não quero, é sua, da roseira. Não leva, já perfumou minha casa, agora vai perfumar a sua. E eu coloquei a rosa no carro. E aí veio uma intuição: dar essa rosa para ele. E eu fiquei: a rosa que eu acabei de ganhar, vou dar para o guarda, que eu estou morrendo de medo. Não vou. Eu fiquei brigando comigo mesmo, né? Com a intuição: dá a rosa. E eu falo: não vou dar. Dá a rosa. Não vou dar a rosa nenhuma, dá. E aí eu fiquei brigando comigo. A hora que o guarda chegou e me deu o documento, falou: tá tudo bem. Eu olhei para ele e perguntei: você é casado? Olha o que eu fui perguntar. Que boa! Eu nem imaginava que eu estava brigando comigo, da rosa não dá. Como é que eu vou dar uma rosa para um guarda, né? E eu disse: o senhor é casado? Veio essa pergunta, ele olhou assustado e falou assim: sou, por quê? Aí eu peguei essa rosa e falei assim: olha, então leva essa rosa para sua esposa que está te esperando. Priscila, foi uma emoção tão grande para ele e para mim, porque até hoje eu lembro que acho que tudo que ele não estava esperando era primeiro uma pessoa perguntar se ele era casado, depois receber uma rosa para ele entregar para a esposa dele. E ele saiu olhando aquela rosa, andando totalmente diferente, assim, alegre, feliz, assim, passando por uma coisa inesperada. Se eu tivesse trazido aquela rosa para casa, talvez eu não me lembrasse dela. Eu nunca vou me esquecer desse momento. Olha, que história, Andréia. Eu dei para ele acha que eu dei para ele, mas aquela rosa marcou minha vida para sempre. Saber que a gente pode surpreender, não para fazer graça, porque isso é uma coisa que fala no texto do Evangelho, né? Então, nesse trecho que fala da facilidade e da doçura, fala que Jesus ensinou ser manso, ser pacífico, ser amoroso, tudo pela lei do amor. E que era proibido na hora de ser raca a seu amigo. Porque essa expressão significa amaldiçoado, pessoa ignóbil, né? E por que era proibido dizer isso? Porque se você diz isso, você rompe com o teu coração a lei do amor. E você impulsiona a lei de viver a violência, de agredir de alguma maneira. Se eu não agredo fisicamente, eu agredo pelas palavras. E aí diz a importância de você não agredir seu irmão, nem agredir seu colega, mas fala também, Pri, da importância de que isso seja do fundo do teu coração, e não só uma máscara, um verniz social, das pessoas que na rua tratam bem a todos, porque está no trabalho, porque quer ser bem visto socialmente, mas são tiranos em casa. Tratam mal os filhos, as esposas, o gato, o cachorro, ou as esposas que tratam mal o marido, os filhos, ou os filhos, né? Então, antes ficava muito essa figura do homem que era tirano em casa, mas isso pode ser o inverso também, né? E essa é uma lei de saúde, né? Uma lei de saúde mental. Hoje, quando eu pego o Evangelho, eu vejo o Evangelho como um tratado de saúde. Andréia Cândido dos Reis aqui com a gente começa muito bem nesse primeiro bloco e agora chega o nosso momento Chico Xavier. A gente escuta pela voz de Chico uma mensagem muito linda do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Momento Chico Xavier. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância,
dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta Joia Lingerie. A Porta Joia Lingerie contribui para o conforto e o bem-estar da sua vida. E para você, homem, que pode contar com meias, pijamas, chinelos de quarto,
cuecas. E olha, eu falo aqui desses pijamas que tem uma ótima qualidade. É da Tombini e da Reco, que a gente sempre, né, sabe sobre a inovação e a criatividade destas marcas. Porta Joia Lingerie, apaixonada pelo seu conforto e pelo seu bem-estar. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente fala sobre a afabilidade e a doçura. A nossa entrevistada é ela, Andréia Cândido dos Reis. E a gente começa, olha, a gente começa com o nosso meme, sempre aqui no segundo bloco. Vejam aí, gente, esse diálogo, olha, realmente, se a surra resolvesse, a maioria de nós estaríamos todos iluminados e já encaminhados, né? E a forma como a gente conduz as nossas palavras em relação ao próximo pode sempre colaborar para a sua elevação ou, às vezes, dependendo, né, para a sua queda. Então fica aí um pouco do nosso humor espírita sobre o nosso tema, que é a afabilidade e a doçura. E a gente volta com a nossa entrevistada. A gente, né, foi muito bom o nosso primeiro bloco. A Andréia deu aí 2 exemplos, contou 2 histórias muito interessantes. Para a gente começar a pensar na vida, né, na nossa rotina, conquistando essas virtudes, né, da doçura, da mansuetude, da brandura. E algo que toca muito aqui no Evangelho, Andréia, né, que você falou, iniciou no primeiro bloco, é que às vezes muito a nossa educação, né, a conduta social traz um pouco de verniz nas nossas relações. E não necessariamente o que a boca fala é o que está dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente aprende muito boas maneiras, a gente aprende muito, né, por meio da educação. Existe o verniz social. Nem sempre as pessoas que parecem ser doces e brandas realmente de fato são. Então essa questão também é uma questão que a gente precisa analisar com verdade na nossa vida, né? Não um próximo, não julgar, mas de fato olhar para a gente mesmo e perceber se a gente realmente é, não é verdade? Sempre, porque o nosso objetivo é nós estamos a caminho da luz, então o nosso objetivo é nos tornarmos um homem de bem. E o verniz social é uma coisa antes ele do que nada, né? Então, se você for pensar, antes o verniz social do que ser grosseiro de toda maneira, porque não deixa de ser um treinamento. Mas, se você for... Paulo dizia, nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, né? E ser uma pessoa que não é afável e doce com o próximo, não é afável e doce consigo. Nem para suas testemunhas, né? Quando ele estiver sozinho. Então, por exemplo, ou quando estiver só com uma pessoa falando mal de um terceiro. Então, tem um vício que é delicioso. Falar mal dos outros. A maledicência é um vício delicioso. Ela é vício e ela é prazerosa. A primeira impressão cerebral que ela causa ela é uma impressão de conforto, é uma impressão de consolo, é uma impressão de vitória, porque se você está de mal do fulano, chega o ciclano e você fala mal do fulano e ele ouve, você está ganhando uma briga na ausência dele. Quando você fala mal de alguém ou da conduta de alguém, é como se você olhasse, nossa, tem um monte de gente muito abaixo de mim, eu estou muito avançado, eu estou à frente. Isso, na verdade, é uma forma de você maquiar as suas necessidades. Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa cuidar da nossa vida, mas dá trabalho cuidar da nossa vida. Evolução dá trabalho. Então, a gente se apega à maledicência como um apoio para, de forma invernizada, né, se sentir melhor. Só que isso é por pouco tempo. Porque, como a gente dizia no bloco anterior, Newton foi um missionário, né, quando ele fala da ação e reação, que hoje a gente tem extremamente bem descrito
né, por André Luiz, o que é a ação e a reação. Para eu falar mal de alguém, quando eu falo mal de alguém, eu não estou sendo brando, eu não estou sendo afável, nem doce com meu irmão. Independente de estar na ausência, na presença dele ou não. E toda ação tem uma reação. Quando eu penso uma coisa má, desejo alguma coisa má, ou vibro numa situação má, com o desejo de que aquela vibração ruim chegue até o próximo, antes de sair de mim, ela passa por mim. Então, eu adoeço. Quando a gente falava do verniz, antes ele do que sem ele. Mas se a gente não trabalha o nosso coração, a gente não se cura. E aí você pode falar assim, mas curar do quê? Curar de tudo, né? Se nós estamos reencarnados, nós precisamos resgatar coisas, nós precisamos aprender coisas, e a gente precisa de tempo para aprender, para evoluir, para ser feliz, para ser saudável, para encontrar vida em abundância. E quando eu não sou afável, quando eu não sou doce, quando eu uso da maledicência, né, quando eu não sou afável e doce até na ausência do meu irmão, eu estou perdendo tempo que me dá vida em abundância, me dá saúde, me dá dinheiro. Então, a ausência de afabilidade me faz perder empregos, perder trabalhos, perder relações, deixar de dar uma boa impressão, me faz ser indesejado nos lugares. Então, a gente tem que cuidar muito, a gente tem que cuidar para que seja de dentro, não só para que a gente seja afável com quem a gente está perto, mas para que a gente seja afável com o nosso coração. Como a gente dizia, né? Se alguém nos dá motivo para não ser afável e a gente é grosseiro e a gente briga, a gente está pagando a conta do outro. A gente deve parar de pagar a conta do outro, investindo a nossa energia, o que a gente tem de melhor. Andréia, uma frase que eu fico assim admirada aqui do Evangelho, e eu percebo ainda o quanto que a gente precisa, pelo menos eu, né, desenvolver de fato essa questão, essa assim, toda palavra, porque às vezes a gente também, obviamente, a gente não fala muito, mas toda palavra ofensiva, né, merece reprovação severa, exprime um sentimento contrário à lei do amor. Então, toda palavra ofensiva, às vezes a gente fala, ai não, eu só falei aquilo ali, só dei uma cutucadinha, né? Porque às vezes a gente só quis falar, só dar uma cutucadinha, ou nem uma cutucadinha, a gente só falou a verdade. E essa questão é tão clara aqui no Evangelho, qualquer expressão contrária à lei do amor, ofensiva, é algo contra a lei de Deus. E isso a gente precisa muito reler e ler e lembrar para a gente não cair, não é verdade? Pri, lembra do Chico? Nossa. Quando se aproximavam dele, espíritos para perturbá-lo, para desviá-lo, como ele tratava esses espíritos bem, como ele era afável e doce, até com quem se colocava como seu maior inimigo, né? E a gente tem que, as palavras que não são boas, o que não é para o bem, não deve nem ser mencionado. E o bom disso, Pri, porque às vezes a gente... Outro dia me pediram para fazer uma apresentação, olha só, sobre as bem-aventuranças. Eu estava lá toda me preparando para ir para a palestra, e assim, bom, deixa eu ver então o que eu vou falar. E aí eu me olhei no espelho e falei assim, gente, eu vou falar de Jesus, eu me senti tão mal. Nossa, como assim, né? Eu vou falar de Jesus para outra pessoa? E aí eu vi que o meu pensamento estava totalmente errado, né? Que a gente não vai nos lugares ensinar pessoas como se fôssemos professores ou como... Não, a gente também não sabe nada, mas os nossos encontros para falar de Jesus são a nossa oportunidade de ficar perto dele, porque se a gente fala, a gente vive. Então a questão da palavra, né? Conto isso para você, porque
eu pensei, gente, eu não sou digna de falar de Jesus, mas o que é isso? Quando a gente fala, qualquer pessoa pode falar de Jesus. A gente não precisa de credenciais, de diploma, de título, de treinamento para falar de Jesus. A gente pode falar de Jesus, de amor, do bem, de coisas boas, com a mesma destreza que a gente fala do vizinho, que a gente fala do personagem da novela, que a gente fala do político, que a gente fala da cunhada, da sogra, do cunhado. Então, no encontro desse que nós estamos hoje, nós estamos falando de Jesus, do amor de Jesus, nós estamos próximos a Ele. Ser afável é estar próximo da vibração de Jesus. Ser doce é estar próximo da vibração de Jesus. Quem que não quer isso? Quem que não quer isso? E ele deixa descrito. Ele falou. Jesus deu todas as chaves para a gente. E às vezes demora para cair a ficha, né? Eu não nego para você que faz pouco tempo que eu leio essa questão da afabilidade e da doçura. Quando eu abro a página, eu falo assim, não, isso aqui é um remédio para mim, né? A gente já lê e fala assim, nossa, então agora com o porteiro eu vou ter que ser assim, com o vizinho eu vou ter que ser assim, com o funcionário que trabalha comigo eu vou ter que ser assado, com o paciente eu vou ter que ser assim. O ser afável e doce é aproximar-me do caminho da luz. É isso mesmo. E quando a gente fala da benevolência, Andréia, que é o fruto, né, do amor ao próximo, que está ligado à afabilidade e à doçura, vem muito na nossa mente a questão também da paciência, que está também no mesmo capítulo de afabilidade, a doçura, a paciência. E a paciência é uma virtude também que a gente está há bastante tempo aí tentando, né, desenvolver, porque ela, né, nos ajuda a olhar para o sofrimento, para as pessoas, para a gente mesmo, com muito mais doçura, não é? Com muito mais benevolência mesmo, amor, né, de fato. Como que você trabalha a paciência, Andréia? Eu penso que a falta de paciência exposta, revelada, quando eu revelo a minha falta de paciência, na verdade eu pontuo o meu desânimo com a própria vida. Então, quanto mais nos falta, sabe quando a gente está com depressão, a gente precisa procurar ajuda? Quando a gente está com ansiedade, a gente precisa procurar ajuda, tratamento médico. Quando nos falta paciência, a gente está em excesso, que a gente não consegue controlar, a gente precisa procurar ajuda. A falta de paciência é um exemplo que alguma coisa está dando errado, que eu não estou dando conta da minha vida. A falta de amor para com o próximo, Priscila, ela é uma demonstração de alteração social. E uma coisa que machuca muito a gente, nos machuca, é achar que de hoje para amanhã eu vou ter que ser afável e doce, hoje para amanhã eu tenho que ser paciente com os outros. A gente precisa ser paciente com a gente. Então, tentar ser afável e doce, puxa, se eu falo mal do meu colega 500 vezes, vou anotar no papelzinho, só amanhã eu falar só 400, nossa, eu melhorei muito. Porque aí eu vou vendo, eu percebo que eu consigo. A gente faz aqui, a gente tem um grupo de pesquisa, que a gente faz um café, né, quase todos os meses, e a gente fala assim, gente, vamos fazer roda de fofoca do bem? E a gente tira para falar bem dos outros, né, falar das vantagens. E isso aumenta a nossa paciência. A nossa impaciência, ela aumenta porque a gente só vê coisa ruim, a hora que chega estourou. Né? Então, trabalhar a paciência também é trabalhar a nossa saúde. E a gente precisa tirar da cabeça que ter paciência é se predispor a engolir sapos, é se predispor a aceitar a vida. Olha, Andréia Cândido dos Reis hoje aqui pra gente. Chegou o nosso momento de comemoração dos 70 anos da USE, União da Sociedade Espírita da cidade de Araraquara. E a gente recebe o vice-presidente, o seu Raul. Olha lá. Comemoração dos 70 anos da USE Araraquara. Eu sou o Raul Aderval Leiva, estou vice-presidente da USE Intermunicipal de Araraquara. E nesse ano, nesse evento de comemoração da USE,
eu gostaria de dar o destaque para a Banca do Livro Espírita. Idealizada na década de 1980, mais precisamente em 1983, portanto há quase 40 anos, pela Sociedade Araraquarense de Estudos Espíritas Allan Kardec, o Hanshin, que viabilizou a banca junto à prefeitura, sensibilizando o prefeito para a utilização do espaço e dotando a banca dos materiais necessários para que ela pudesse funcionar. Em 1985, ela foi transferida para a USE e se tornou um ponto de luz no coração da cidade. Atende a pessoas que querem comprar um livro espírita, simplesmente, que querem conhecer um pouco mais da doutrina, às vezes tomar conhecimento do que seja o espiritismo e, em muitas vezes, buscar amenizar o seu sofrimento com uma literatura espírita. A banca funciona na praça da Casa da Cultura. Fica ali a Câmara Municipal, a Casa da Cultura e a Banca do Livro Espírita. Ela funciona de segunda a sexta, da meio-dia 15 às 17h40, aos sábados, das 8h30 às 11 horas. Funciona como um precioso recurso de divulgação do Espiritismo. Parabéns à USE pelos 70 anos e parabéns a todas as diretorias pelos esforços de mantê-la em pleno funcionamento, apesar das dificuldades, priorizando o seu objetivo maior. Paz espera. Quando falamos em saúde bucal, estamos falando de cuidar de pessoas. E para isso, a DVI Radiologia Odontológica conta com os exames mais modernos do mundo, com menor dose de radiação, altíssima precisão e segurança. Possuímos uma variação de serviços especializados e com tecnologias de ponta como radiografia, tomografia computadorizada, documentações, guia para cirurgia de implantes, escaneamento de modelos de gesso, escaneamentos intraoral e biomodelos. Dispomos de uma equipe extremamente qualificada, não medindo esforços para que a saúde dos nossos pacientes esteja sempre em primeiro lugar. Rua Expedicionários do Brasil, 2257, em Araraquara, 16 3335 1532. Olá, sou Alexandre Borsari, da Borsari Imóveis, e venho conversando com vocês sobre o bom momento do mercado imobiliário, não é mesmo? E hoje vou citar algumas dessas excelentes oportunidades. Tivoli Residencial, lotes residenciais pronto para construir em um condomínio fechado pertinho do Shopping Jaraguá. Vila de Dama 4, sua última chance de viver em um Dama nos seus mínimos detalhes. Residencial Flor de Lótus, apartamentos no Jardim Botânico, com 2 dormitórios, uma suíte e varanda gourmet. Residencial Atmosfera, lindos apartamentos com suíte em frente ao Shopping Jaraguá, um verdadeiro condomínio clube. Wish Morumbi, apartamentos com 2 e 3 dormitórios, com suíte e muito conforto e lazer completo. Spot Miami, apartamentos compactos para morar, para investir, a 500 metros da Uniara e a 650 metros da Unesp, da Odonto. Todos eles com condições muito especiais de pagamento. Quer saber mais? Procure nossa equipe. Acesse o nosso site borsariimóveis.com.br e as nossas redes sociais. Borsari Imóveis, comece aqui. Paz espera.
De volta ao Esferas da Vida, hoje a nossa conversa é sobre a afabilidade e a doçura. Eu já comecei a ficar até mais doce aqui no início do programa, viu, Andréia? O tanto que eu já estou aqui aprendendo com você, com toda essa paciência, né, de nos ensinarem sábias reflexões. A gente recebe ela, Andréia Cândido dos Reis, professora, né, de odontologia da USP de Ribeirão Preto. E para começar o nosso terceiro bloco, a gente tem o famoso, né, quadro Você Sabia? E o de hoje é especial porque é sobre uma história muito interessante sobre a água da paz. Chico Xavier recebeu essa importante lição de sua mãe. Confira. Você sabia? E o Você Sabia traz para vocês a água da paz. Uma das histórias mais conhecidas a respeito de Chico Xavier é a água da paz. Dizem que era muito comum, antes de se iniciarem as sessões no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ocorrerem algumas discussões a respeito de mediunidade, especialmente provocadas por pessoas pouco esclarecidas sobre o assunto. Essa situação começou a provocar certa irritação em Chico, que tentava explicar o que acontecia, mas nem sempre era compreendido. Num dos momentos de irritação, sua mãe apareceu a ele mais uma vez e ensinou-lhe uma forma simples para acabar com essa situação. Para terminar suas inquietações, ela falou: use a água da paz. Chico ficou contente com a solução e começou a procurar o medicamento nas farmácias de Pedro Leopoldo, sem sucesso. Procurou em Belo Horizonte e nada. 2 semanas depois, ele contou à mãe que não estava encontrando a água da paz, ao que ela lhe disse: não precisa viajar para procurar. Você pode conseguir o remédio em casa mesmo. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um pouco de água, coloque-a no copo, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe-a banhando a língua. Esta é a água da paz. Chico entendeu o conselho, percebendo que havia recebido mais uma lição de humildade e silêncio. Ótima lição. Amanda Murgo aqui com a gente, né? Com o Você Sabia? E realmente, a água da paz é uma água que todos nós precisamos tomar, não é, Andréia? Priscila, é a água da paz, o pensamento da paz é o que a gente precisa para viver melhor, né? A gente fica esperando que a nossa vida vai ser melhor quando a gente casar, quando a gente arrumar um emprego, quando a gente emagrecer, quando a gente aposentar, né? Uma determinada parte da vida a gente acha que a minha vida vai melhorar quando eu morrer, eu vou para o céu. E a nossa vida, ela não cessa nunca. O nosso céu, o nosso inferno, ele é aqui e agora, né? Então, a busca da paz, tomar a água da paz, é refletir na paz, né? Então, essa história é sensacional. Andréia, conta um pouquinho pra gente, que a gente está, né, no finalzinho aqui do nosso programa, o último bloco. Você trabalha bastante com a área da saúde, né? Professora, mestre, doutora aí nessa área. E você também trabalha muito com a espiritualidade e a saúde. Você vem trazendo pra gente hoje o Evangelho como uma grande receita de saúde integral. E conta pra gente quais são as últimas pesquisas que relacionam mesmo, né, a espiritualidade, as virtudes, como remédio para a nossa saúde. Tem alguma novidade aí, o que vocês andam estudando? E a questão das novidades, elas são assim, tem um aumento gigantesco de pesquisas demonstrando a importância da espiritualidade na saúde, na reorganização social, na reestruturação mental do indivíduo. Então, nesse movimento em que as sociedades elas chegaram no limite da pressa, do movimento, da internet, da informação a toda hora, vai se perdendo a sensação, a sensibilidade da humanidade. Então, a espiritualidade ela é uma ferramenta para o homem não deixar de ser homem. E é uma coisa que muitas pessoas procuram quando elas estão perdendo a saúde,
mas em estar em hospitais preventivos, muitos profissionais da saúde já usam isso como uma ferramenta preventiva. Só para os nossos telespectadores entenderem de onde veio, né, a questão da espiritualidade na minha vida de estudo como prevenção à saúde, a minha área, Pri, ela olha só, a gente desenvolve materiais odontológicos para reconstruir a boca, reconstruir a face, fazer grandes reconstruções cirúrgicas e odontológicas. E o que a gente pode fazer de inovação para melhorar propriedades? E só que chega um momento que não há nada que você faça que sobreviva na cavidade bucal. O bendito estresse e ansiedade. Muito bem, aí você toma remédio, o remédio que reduz o estresse e a ansiedade, às vezes causa uma alteração muscular, enfim, e sempre acabava uma destruição, né, odontológica, e a gente não sabia resolver isso, aí a gente foi para a neurociência. Estudar de onde vem essa questão do estresse, da ansiedade, como é que a gente cuida. Porque o nosso grande problema tem problema bucal, tem estresse e ansiedade, toma remédio para estresse e ansiedade, piora o problema bucal, né? Para de tomar o remédio para resolver, enfim, era esse ciclo. E aí na neurociência a gente observa o seguinte, que a gente se autodestrói. Então, o próprio cérebro tem que desenvolver uma estratégia para reduzir estresse, ansiedade, que tudo isso acumula, né, a falta de paciência, motiva as brigas, motiva tudo que a gente promove, tudo o contrário do amor e da paz que a gente estava falando, é o que estresse, ansiedade, falta de paciência e de meditação pode causar. E aí a ciência mostra o quanto a espiritualidade, que é o retorno a entender que há algo acima de você que te cuida, e que você precisa se cuidar do seu coração para estar em contato com esse algo superior para que a vida faça sentido. Então, não há uma novidade, há um aumento, não há uma novidade na questão da espiritualidade na ciência. Há um aumento de pessoas e pesquisadores demonstrando para enquanto é tempo e procura o que te conecta com Deus. Lembrando que esse Deus tem que ser o bem. Não importa se é espírita, católico, evangélico, não importa. Conecte-se com o bem, para a vida valer a pena. E aí você começa a ser afável, ser doce, ser respeitador, seguir as leis morais, né? Enfim, Jesus Cristo como grande governador espiritual do planeta, que trouxe tantos missionários que falaram praticamente a mesma coisa para nós, né? Aí as pesquisas elas se baseiam em estudos individuais, né? A descoberta da vida após a morte é uma coisa banal hoje, né? Aliás, sempre existiu. É que a gente passa aqui para o Ocidente, muitas coisas fazem, enfim, aí é um outro programa falando o que fez com que a gente deixasse de acreditar na vida após a morte, né? Mas quando Allan Kardec diz que no estudo moral dele, ele observava que quem tinha uma vida mais justa aqui estava melhor do outro lado, é talvez o grande caminho para a gente entender. Deixa eu voltar à conexão. Então, vou ter que repetir de ano, repetir. E é tão importante, essa palavra conexão, eu acho uma palavra tão importante para a gente refletir, porque a conexão que nos gera a saúde é a conexão com o próximo, né? Em um mundo que a gente está vivendo um pouco mais egóico do que o normal, egoísta mesmo, individualista, a gente acredita que a gente é autossuficiente, não é, Andréia? E nós não somos, a gente tem que estar conectado com as pessoas e também uma conexão maior com Deus, com algo transcendente, maior, com o universo, seja lá o nome, né? Você falou o bem que a pessoa queira dar. Mas essa conexão é necessária para nutrir a nossa vida espiritual, de fato, o nosso interno, né? E as pessoas se consideram, às vezes, tão autossuficientes, né? Não é verdade? Você concorda? Existe uma promoção social para dizer seja autossuficiente, seja isso, a palavra sucesso. Não, o que significa sucesso? Sucesso seja independente, né? Seja superior, tenha mais dinheiro. Então, a palavra sucesso, você entra na internet, quantos cursos para que você alcance o sucesso, a independência, né?
Não que a gente deva ser dependente, mas a gente não pode esquecer que para tudo isso, se você cortar a sua conexão com o próximo, você entra na coisa mais tórrida que a gente tem hoje, que é a solidão. Você entra no trem com 500 pessoas num vagão e você está só. Isso é o pior que pode acontecer para a gente. Você estar só, estando rodeados de espíritos encarnados e desencarnados, por absoluta falta de noção da necessidade da conexão, da vida em abundância, que é só dando que a gente recebe. Com certeza. Andréia, para a gente finalizar aqui o nosso programa, o que você queria deixar aqui no final para a gente falar dessa questão da afabilidade, da doçura, da brandura? É uma mensagem sua para os nossos telespectadores, para a gente desenvolver essas habilidades, essas virtudes na realidade. Eu pediria para que todo mundo que está assistindo fizesse um exercício nessa semana. Acreditasse nesse exercício e fizesse. Que todo mundo passasse na frente do espelho e dissesse assim: eu te amo. E aí, quando essa pessoa passar na frente do espelho e assustar, porque a gente está tão acostumado a não olhar para a gente, que a gente passa de frente do espelho e assusta, né? A hora que se assustar, sorri e fala: eu te amo assim mesmo. E falar: eu te amo, eu te amo. Porque o coração que mais precisa de afabilidade e doçura é o nosso. Então, se a gente for afável com a gente, e a gente começar a receber da gente, a gente vai ter uma felicidade tão grande e vai se sentir tão inundado de amor que a gente vai querer dar. Vai querer dar esse amor. E aí, fala: eu te amo. Eu me lembro que quando eu dava aula em Minas Gerais, e eu dirigia, né? Tinha um monte de caminhão, carro, eu levantava a mão assim e dizia: eu te amo. Jesus, faz com que tudo de bom aconteça com essa pessoa, Jesus. Uma vontade de fazer, assim, tão grande, que meu filho, quando ele era pequenininho, ele foi no banco da frente, já era maior assim, foi no banco da frente pela primeira vez, ele fez assim. Eu assim: o que é isso, João? Mas, mamãe, quando a gente entra no carro, a gente não tem que fazer assim para os outros carros. Meu filho é um menino cheio de amor, sabe? Ele é feliz com esse amor que ele dá. E ele me ensina a cada dia. Então, dê amor, porque é dando que se recebe. Andréia Cândido dos Reis, aqui no Esferas da Vida. A gente agradece imensamente, imensamente a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. O nosso muito, muito obrigada, Andréia. Obrigada, Pri. Muito obrigada a todos vocês. Amem-se, sejam felizes. Olha, e a gente finaliza com a dica de um livro da Casa Editora Clarim. E o livro de hoje é Ansiedade, Pânico e Depressão, que é uma visão médico-psicológica e uma visão espírita do Dr. José Luiz Condota. Tratando e convivendo com pacientes portadores dos mais diversos transtornos, o Dr. José Luiz procura, de modo simples e objetivo, informar ao leitor sobre os sintomas físicos e emocionais da ansiedade, do pânico e da depressão na visão médica, mas também na visão espírita. Esse livro objetiva demonstrar que o corpo e o espírito estão em íntima relação no aparecimento de tais estados e busca clarear todo o complexo energético do ser humano como sendo responsável pelo estado de saúde e doença do corpo, do homem global. A gente fica por aqui, a gente agradece a Andréia, a gente agradece a todos vocês, nossos telespectadores. A gente se encontra todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírito, e todos os domingos na TV Cultura Paulista, à meia-noite. Um grande beijo para todos e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas.
Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços.